Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Francisco Castro, sou pastor em Itaituba. Você está no canal Pela Fé, @Castro48, e eu quero louvar a Deus pela tua vida. Louvar a Deus por este novo dia que o Senhor está nos dando, pelo benefício de podermos estar mais uma vez compartilhando da palavra do Senhor. Quero agradecer a você que já é inscrito, pedindo a você que compartilhe, deixe o seu like, não esqueça de ativar o sino das notificações e também deixe aí o seu comentário para que possamos estar produzindo outros conteúdos de acordo com aquilo que você tem comentado. Para a gente, a crítica, o elogio, a sugestão, tudo é válido, no sentido de que iremos melhorar aí o nosso conteúdo. Quero também pedir a você que ainda não é inscrito que se inscreva, nos ajude a levar a palavra de Deus a demais pessoas. E eu quero convidar a vocês todos para que possamos estar meditando a respeito da palavra de Deus, na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 2, o verso de número 3, 4 e 7. São 3 versos que eu quero trazer aqui uma breve meditação. Diz a palavra do Senhor no capítulo 2, verso 3, da segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. O verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Amém e amém. Este capítulo de número 2, se nós pegarmos ele de perto, olharmos o título, ele está tratando diretamente a respeito da vinda do Senhor e a respeito dos acontecimentos que lhe estão à volta ou que estão ali praticamente na mesma época, no mesmo momento. Nós temos diante da palavra do Senhor o entendimento de que há uma época, há uma preparação, há algo para acontecer para que possa estar aí a igreja sendo arrebatada. O que me chama a atenção neste versículo é porque nós estamos vivendo uma época um tanto difícil e nesta época de dificuldade que nós estamos vivendo, nós encontramos este versículo na Bíblia Sagrada falando da volta de Jesus num tempo difícil. Fala de 3 coisas aqui que é muito interessante. Paulo advertindo a igreja a respeito da esperança e a respeito da preparação. Paulo diz, olha, não durmamos como os demais, não sejamos ignorantes, fique tranquilo. Também na primeira carta ele diz isso, no capítulo 4, a partir do verso de número 16. Paulo fala sobre também a segunda vinda do Senhor. E aqui agora, nessa segunda carta, Paulo vem falando, olha, fique tranquilo, ninguém vos engane, estejam quietos na vossa maneira de viver, buscando, adorando, fazendo aquilo que é certo, porém sabendo que ele vai voltar. Porém, para que ele volte, é necessário que alguns eventos venham a estar evidentes. Entre eles, a apostasia. O que é apostasia? Nós sabemos, a apostasia é o abandono consciente da fé. Isso não significa que a pessoa vai se distanciar da igreja de forma nenhuma. Nós temos inúmeros relatos de pessoas que apostataram da fé e que estavam dentro do convívio cristão, ou até antes mesmo, no Primeiro Testamento. Estavam dentro da sociedade, estavam incluídos ali dentro daquela religião, porém haviam apostatado da fé. Nós temos aí vários relatos que poderíamos citar a respeito. Porém, nós queremos nos ater mais à nossa época. Irmãos, o que a Bíblia diz a respeito desta apostasia? Para que possa se manifestar o homem do pecado, para que possa se manifestar o homem da iniquidade. A Bíblia diz que haveria um que agora o detém, que seria tirado do caminho. Primeira coisa que eu quero parar para pensar sobre este versículo aqui, esse trecho da Bíblia Sagrada, com você, é claro, é que se há um que está hoje parando, está inibindo aí esta ação do inimigo, porque João, no capítulo 2 da carta dele, ele diz, filhinho, o maligno já está no mundo, o espírito dele já está atuando, e muitos anticristos têm surgido. Jesus disse, o mundo já é no maligno. Paulo
Diz, olha, o espírito dele está aí, porém tem um agora que o detém até que do caminho seja removido. Ao ser removido do caminho, então vai haver uma atuação plena. Porém, não será assim antes que venha a apostasia. Eu quero me ater aqui à apostasia e este remover. A apostasia, ela fala do abandono consciente da fé. A fé sem obra, segundo Tiago, ela é morta. E o que é a obra da fé? É o fruto do Espírito. Isso é a obra da fé. Porque quando Paulo classifica sobre obra e fruto, no livro de Gálatas, Paulo fala sobre as obras da carne, que não são as obras qual aqui está falando, mas essas obras a qual o Tiago fala que devemos produzir são os frutos do Espírito. O amor, o cuidado, a compaixão. Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós não estamos vivendo uma legalidade religiosa? Analise comigo. Será que nós não estamos vivendo um neopentecostalismo, onde pessoas rodam, caem por o chão e aquele negócio todo, um teatro? Essa é a realidade, é todo um teatro, mas verdadeiramente a gente não vê aqueles frutos que Jesus disse que haveria nos verdadeiros cristãos. Jesus disse assim, se vocês crerem em mim, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Só que quem crê em Jesus vive de acordo à vontade de Deus e pode pedir o que quiser em nome de Jesus que será feito. Jesus disse assim, eu vou deixar vocês e vocês vão pelo mundo pregando o evangelho, limpando os leprosos, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, pregando o evangelho do reino e libertando os que estão cativos. Será que estamos fazendo isso? Será que esse neopentecostalismo realmente está fazendo isso? Será que nós não apostatamos da fé? Analise comigo. Será que nós não apostatamos da fé? E por termos apostatado da fé, estamos vivendo uma legalidade religiosa, um emocionalismo religioso, e realmente é um neopentecostalismo. Porque se estamos vivendo isso, estamos vivendo uma apostasia. O mundo inteiro ele está vivendo uma apostasia, de modo geral, de modo que já tomou de conta do mundo inteiro. O mundo inteiro está se tornando ateu por causa de mau testemunho de determinados cristãos. O mundo inteiro está virando motivo de escândalo ao evangelho, e em alguns lugares o evangelho não entra, o inimigo já tomou de conta porque o espírito do erro está atuando e está tomando de conta. E aqui no Brasil não está diferente. Aqui no Brasil já está bem encaminhada a coisa. Pessoas estão se preocupando, brigando, se dilacerando, enquanto o evangelho está sendo massacrado de todas as formas. Nós não temos mais tempo para jejuar, nós não temos mais tempo para ter um compromisso com Deus, nós não temos mais tempo para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, para buscar o Senhor com todas as nossas forças. Nós não temos tempo para buscar o Senhor acima de tudo. Mas buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas já não temos mais tempo para isso. Nós corremos atrás da nossa própria vida, mas somos religiosas. E quando Paulo diz que existe um espírito do anticristo que ele vai se assentar no trono querendo ser Deus, nós temos vários países que já a adoração é ao Estado ou é aos líderes. E aqui no Brasil não está diferente. Aqui no Brasil não está diferente. As ameaças, elas são reais e elas vão acontecer, já estão acontecendo. Então, a pergunta que eu faço é, de que Paulo está falando quando ele diz que não será assim até que o homem da iniquidade se revele? Agora só tem um que o detém, até que seja removido do caminho. Você pode argumentar, pastor, isto é o arrebatamento da igreja. E se não for? Se esse que o detém for as leis? Porque alguns teólogos, e bem conceituados por sinal, eles acreditam que quem o detém, o inimigo, de agir de maneira plena e aberta, são as leis que têm que ser obedecidas, como no caso hoje a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela reza que é livre o exercício de culto e que nós somos um país laico, então nós podemos escolher a nossa fé e servir a Deus com todos os nossos princípios. Porém, ela está sendo rasgada, jogada na lata de lixo, ela está sendo massacrada, isso é visível. Não estou aqui com teoria de conspiração. A nossa Constituição praticamente já não vale mais nada. Ela já não vale mais nada. A nossa Constituição acabou. Ela não presta mais. Hoje ninguém mais obedece ela, pelo menos dentro das nossas lideranças políticas. Ninguém mais obedece. Ela não serve para nada. Faz-se o que dá na cabeça. Alguém está tomando o lugar da Constituição e dando as suas próprias ordens. E entre elas, a perseguição ao cristianismo. Se isso é verdade, se o Brasil, como diz os países aí fora e as mídias apresentam como sendo o celeiro do mundo, em todos os sentidos o Brasil é o celeiro do mundo. Se isso é verdade, se está sendo removido as leis que hoje o detêm
E agora, dentro de pouco tempo, o que será de nós? Jesus disse que isso viria a acontecer. Paulo diz que a única coisa que estaria segurando o arrebatamento de acontecer seria justamente essa resistência ao mal, em que o evangelho precisava de estar aqui, em que as leis precisavam de ser cumpridas. Paulo disse, não será assim antes que venha a apostasia. Nunca houve durante toda a história da humanidade. Irmãos, nunca houve tanto escândalo dentro das igrejas, levando o nome dos pastores, dos líderes, pessoas que abrem igreja aí como se não tivesse sentido nenhum, não estão preocupados com a pregação do evangelho. Estão preocupados com a aglomeração de pessoas, com bem-estar físico, com dinheiro no bolso. Estão preocupados com coisas que são fúteis e passageiras, e é o cumprimento da palavra. Apostasia, esta é a realidade. E assim sendo, e sendo nós avisados, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade. Aí Paulo diz, agora só tem um que hoje o detém, mas ele vai ser removido do caminho. Quem é esse? Esse pode ser a igreja, o arrebatamento, ou pode ser as leis. Se for a igreja, te prepara, porque nós estamos à beira de sair daqui. Te prepare, vamos nos preparar, porque não tem mais tempo. Se for as leis, observe que elas estão sendo atropeladas em todos os lugares do mundo. Já não existe mais as constituições que foram criadas com a preservação da família, da moral, da ética, do respeito, preservação da vida e de tantas outras coisas, elas acabaram. Não prestam mais, foram atropeladas, passaram por cima, acabou-se. Chegamos ao fim. Então, meu querido, minha querida, abra os teus olhos, porque Jesus está voltando, a igreja vai estar passando por um período de peneira, aonde o próprio Senhor disse a Pedro, Pedro, Satanás pediu a ti para peneirar. Satanás pediu a tua vida para peneirar, mas eu roguei por ti para que tu não venha desfalecer. O que tem de cristão que está desfalecendo, cristão que não aceita mais correção, cristão que não aceita mais a palavra, cristão que está errado, mas ele permanece no erro. Igrejas que quando o camarada sai disciplinado de uma igreja e ele vai para outra, lá ele vai direto para o púlpito trabalhar. Igrejas que já não tem mais os princípios da palavra de Deus, pecado deixou de ser pecado. Cuidado, líder, tu está levando as pessoas para o inferno. Cuidado, líder, tu está levando pessoas diretamente para a perdição. Tu é um sepulcro caiado, dentro de tu está cheio de podridão, tudo quanto não presta. Cuidado, líder. Cuidado, porque tu vai prestar conta com Deus. Abre os teus olhos. Tu foi deixado na terra para avisar. Tu foi deixado na terra para dizer ao povo o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Tu é uma atalaia, um representante de Deus, um embaixador. Levanta a tua cabeça e prega a palavra de Deus da maneira que tem que ser. Pecado é pecado, o que é errado. Não mancuna com o mundo, não dá tuas mãos ao pecado, porque vai ser chamado e haverá uma prestação de conta. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa que hoje está ouvindo esta palavra. Abra o teu coração, preste atenção, abre os teus olhos. Estejamos preparados porque está muito perto a saída deste mundo. Eu quero agradecer a todos, desejando a todos um ótimo dia e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.